Duas das maiores religiões do mundo, bilhões de seguidores, uma história milenar de conflitos, incompreensões e tentativas frustradas de diálogo. Hoje, vamos mergulhar fundo na complexa relação entre o islamismo e o cristianismo, revelando aspectos que poucos conhecem sobre esta história fascinante. Imagine duas irmãs que cresceram na mesma casa, com o mesmo pai, mas que seguiram caminhos completamente diferentes. Esta é, de certa forma, a história do cristianismo e do islamismo. Ambas são religiões abraâmicas, nascidas no mesmo berço do Oriente Médio, compartilhando várias figuras importantes como Abraão, Moisés e até mesmo Jesus. Então, por que existe tanto conflito? Por que parece tão difícil encontrar um terreno comum? Para entender este conflito milenar, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Vamos começar no século VII d.C., quando o profeta Muhammad recebeu suas primeiras revelações em uma caverna próxima a Meca. O cristianismo já existia há mais de 600 anos quando o islamismo surgiu. Naquela época, o mundo cristão estava dividido entre o Império Bizantino no leste e diversos reinos no oeste. O surgimento de uma nova religião monoteísta, que rapidamente se expandiu pela região, causou profundas transformações no equilíbrio de poder da época. Os primeiros conflitos não foram apenas religiosos, mas também políticos e territoriais. À medida que o Império Islâmico se expandia, territórios anteriormente cristãos passavam para o controle muçulmano. Jerusalém, cidade sagrada para ambas as religiões, tornou-se um dos principais pontos de disputa. Inserir animação mostrando a expansão do Império Islâmico. Mas nem tudo era conflito. Durante o período conhecido como Era de Ouro do Islã, entre os séculos 8 e 14, muçulmanos, cristãos e judeus conviveram em relativa harmonia em diversas regiões, especialmente na Península Ibérica, onde florescia o Al-Ándalus. O ponto de virada nessa relação aconteceu com as Cruzadas. No ano de 1095, o Papa Urbano II fez um chamado que mudaria para sempre a história dessas duas religiões. Inserir imagens de manuscritos medievais mostrando as cruzadas. As cruzadas não foram apenas expedições militares. Elas criaram feridas profundas na psique coletiva de ambos os lados. Para os cristãos, eram missões sagradas para recuperar a Terra Santa. Para os muçulmanos, representavam uma invasão brutal de seus territórios. Os quase 200 anos de conflitos das cruzadas deixaram cicatrizes que persistem até hoje. Criaram estereótipos, preconceitos e uma desconfiança mútua que seria difícil de superar. Mas as diferenças entre estas religiões vão além dos conflitos históricos. Existem divergências fundamentais em suas crenças e interpretações. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus e parte da Santíssima Trindade. Para os muçulmanos, Jesus, Isa, é um importante profeta, mas não é divino. Muhammad é considerado o último profeta de Deus, Alá. O conceito de salvação também difere significativamente. No cristianismo, a salvação vem através da fé em Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. No islamismo, a salvação é alcançada através da submissão a Alá e do cumprimento dos pilares do Islã. O colonialismo europeu dos séculos XIX e XX adicionou novas camadas de complexidade a esta relação. Muitos países muçulmanos foram colonizados por nações cristãs, criando ressentimentos que persistem até hoje. A criação do Estado de Israel em 1948, apoiada por potências ocidentais cristãs, também teve um profundo impacto nas relações entre estas religiões, especialmente no Oriente Médio. Apesar de todas as diferenças e conflitos, existem mais semelhanças entre estas religiões do que muitos imaginam. Ambas pregam a importância da caridade, da compaixão e do amor ao próximo.
Tanto o cristianismo quanto o islamismo enfatizam a importância da família, da comunidade e da moral. Nas últimas décadas, tem havido esforços significativos para promover o diálogo entre estas religiões. O Concílio Vaticano II, na década de 1960, marcou uma mudança importante na atitude da Igreja Católica em relação ao islamismo. Iniciativas como a Common Word, uma palavra comum, assinada por líderes muçulmanos e cristãos, buscam encontrar pontos em comum e promover a paz entre as religiões. No mundo atual, extremistas de ambos os lados continuam alimentando o conflito. A mídia frequentemente amplifica as tensões, focando mais nos conflitos do que nos exemplos de cooperação e convivência pacífica. O terrorismo e a islamofobia têm criado novos obstáculos para o entendimento mútuo, mas também têm surgido cada vez mais vozes, defendendo a tolerância e o respeito entre as religiões. A história da relação entre cristianismo e islamismo é complexa, marcada tanto por conflitos quanto por períodos de coexistência pacífica. O futuro desta relação dependerá da nossa capacidade de superar preconceitos, reconhecer nossa humanidade comum e construir pontes de diálogo. Como disse o poeta Rumi, a luz é uma só, mas ela assume muitas formas. Talvez seja a hora de focarmos mais na luz que nos une do que nas formas que nos separam. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com amigos e deixe nos comentários sua opinião sobre este tema tão importante.